Olá a todos. Eu me chamo Leonardo Cabral, eu sou responsável por essa apresentação intitulada Potenciais Cerebrais Iniciados por a Gramaticalidade em Português Brasileiro como evidência de crescimento morfossintático automático. Gostaria de começar agradecendo à professora Juliana Novo Gomes, aos organizadores do evento, ao comitê científico e aos professores responsáveis pelo simpósio. Em estudos de neurociência da linguagem que objetivam estudar pensamento morfossintático, é comum a gente ver sentenças com a gramaticalidade sendo empregadas. Qual é a lógica? Quando você tem uma sentença que provoca alguma violação gramatical, vai haver algum momento de esforço e a gente consegue pegar esse momento e correlacionar com processos que envolvem processamento morfossintático. E aí, na literatura de eletrofisiologia, de estudos com eletroencefalograma, que é o equipamento que a gente empregou nesse estudo, é comum nós vermos estudos assim, com violação de concordância, sobre MMN sintático, como é o nosso, e explicarei mais detalhes mais à frente, estudos de LAN, que é Left Interior Negativity, e P600. O problema é o seguinte, quando você tem sentenças que apresentam alguma violação de gramaticalidade, como por exemplo, eu adoto comparado com eu adota, a palavra adota, ela não é só a gramatical com relação ao pronome eu, ela também é inesperada. De forma que os estudos de neurociência da linguagem que envolvem violação de concordância, esses efeitos eles também podem ser explicados, por exemplo, por uma questão mais probabilística, já que a palavra não tem probabilidade de ocorrer quando é uma palavra que provoca discordância. Uma forma de resolver isso é aumentando o número de violações morfossintáticas em uma mesma frase. Então, no nosso estudo, nós fizemos isso com a frase eu adoto, que tem uma violação de concordância de pessoa, e eu adotam, em que a violação tanto de concordância de pessoa quanto de número. Dessa forma, nós podemos observar, primeiro, se as respostas eletrofisiológicas elas não refletem apenas efeitos probabilísticos, mas de processamento combinatório morfossintático, e caso haja efeito neuronal eletrofisiológico de processamento morfossintático, então nós também estamos mostrando que esses traços morfossintáticos estão representados no nosso conhecimento linguístico, já que eles são empregados no curso da compreensão da sentença. E para poder fazer essa investigação, nós desenhamos um experimento no intuito de evocar a resposta mismatch negativity, que eu explicarei mais detalhes mais adiante, sobre um paradigma de Outball Multifeature com escuta passiva e distração. O mismatch negativity ele é uma resposta que não é linguística em sua origem, ela é acústica, ela vem do reino da acústica, e ela envolve, ela aparece quando a detecção de um estímulo desviante frente a uma regularidade. Essa regularidade ela é formada pela repetição de um estímulo padrão. Então, ali embaixo, eu dou o exemplo da sílaba ba. Então, se a gente tem, por exemplo, um experimento em que se fala ba, 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 você tem um estímulo padrão que é ba, e aí de vez em quando ocorre um bo, que é um estímulo raro, desviante. É quando ocorre o estímulo desviante que você tem esse pico de atividade de amplitude negativa, que é o mismatch negativo. Essa atividade ocorre em contexto de atenção direcionada a outros estímulos. Normalmente a pessoa que tem essa resposta, que exibe essa resposta, ela está vendo um vídeo ou lendo um livro. E tem latência inicial. Todas essas características fazem com que ela seja associada a uma resposta automática independente de atenção, chegando a ser observada mesmo em pessoas em coma. A sua topografia típica é ponto central e o seu pico ocorre em torno de 150 a 170 milissegundos após o estímulo. Ela é evocada nos paradigmas Oddball, que é esse que envolve a ocorrência de um estímulo desviante raro em meio a repetições de um estímulo padrão, e o multi-feature, em que mais de um tipo de estímulo desviante ocorre. Então você tem, por exemplo, bababo, bababu e assim por diante. Só que, conforme os estudos de mismatch negativo foram sendo feitos, descobriram que ele também é modulável por linguagem, podendo ser
usado como índice de processamento fonológico, lexical, semântico e sintático. E nos casos em que ele ocorre em decorrência de processamento sintático, a gente chama ele de syntactic mismatch negativity. Então, por exemplo, quando você tem we comes, que é uma frase que tem uma violação de concordância, ocorrendo raramente em neo-repetições de we come, que é um estímulo gramatical, você tem um pico de mismatch negativity, que ele é sintático. E ele é diferente do mismatch negativity normal, em que simplesmente a detecção de um desvio, no sentido de que quando você tem, por exemplo, só a repetição da palavra come e a repetição rara da palavra comes, o efeito de mismatch negativity é menor. Então, isso mostra que o mismatch negativity é sensível à sintaxe. E aí, no nosso estudo, nós quisemos usar o mismatch negativity justamente como índice de processamento morfossintático, sob a hipótese de que haverá efeito de custo de passe morfossintático e processamento combinatório cumulativo, ou seja, maior por número de violações refletido em um aumento de efeito de SMMN. Ou seja, tanto adota quanto adotam são inesperados frente ao pronome eu. Se existe um efeito de maior de amplitude na frase eu adotam, comparado com a frase eu adota, esse efeito ele se explica com base no aumento de violações morfossintáticas, violação de traços abstratos morfossintáticos. E aí, o que confirmaria a hipótese, a expectativa é de que a amplitude do MMN do desviante vai ser maior na condição de duas violações do que na condição de uma violação. Em termos de metodologia, adotamos um desenho de subject, a variável dependente foi amplitude média, e nós tivemos duas variáveis independentes. A primeira foi tipo de estímulo, que é um cruzamento entre gramaticalidade e seu estímulo ocorre como padrão desviante no bloco, e também a variável gramaticalidade. Essa variável ela foi adotada depois, considerando se o estímulo ocorre como padrão desviante, porque nós percebemos que pode haver um efeito que não é de MMN, que na verdade é de processamento gramatical diretamente, mas a gente vai falar sobre isso depois. Na análise de gramaticalidade, também incluímos o fator região, já que testamos mais de uma região topográfica. Paradigma multisensitivo com escuta passiva. Aí os participantes eles tinham que assistir a um episódio mutado da série Barrados no Baile. E responder, foram informados que eles teriam que responder um questionário sobre os trechos assistidos em cada bloco. O motivo pelo qual há dois blocos no caso, os blocos 3 e 4, em que o estímulo, uma violação ocorre por padrão, foi porque nós objetivamos calcular também o MMN de identidade. A comparação do MMN clássico é quando você compara os estímulos desviantes, a média de resposta de amplitude dos estímulos desviantes com a média do padrão das respostas evocadas pelo estímulo padrão do mesmo bloco. Como são estímulos com diferenças acústicas, pode haver alguma influência acústica nessas respostas, em especial naquela janela bem inicial. Por isso, existe uma outra forma de calcular o MMN, que é o MMN de identidade, que é quando você pega o mesmo estímulo ocorrendo como padrão e compara ele com quando ele ocorre como desviante. E aí, quando você tem uma diferença do desviante mais negativo, a gente encontra um MMN de identidade. Então, por isso, a gente calcularia o MMN gramatical de identidade de uma violação. O ideal seria ter blocos 5 e 6, em que o estímulo padrão fosse duas violações, para a gente poder ter o cálculo de MMN de identidade também de duas violações, mas precisamos encurtar o experimento devido ao experimento estar muito prolongado. Então, a gente fez isso. Caso detectássemos MMN de identidade, teríamos mais segurança de que no cálculo clássico há de fato um efeito de MMN. E aí nós observaríamos a condição das violações. Então, isso é para mostrar, exemplificar o estudo. Então a pessoa está assistindo o episódio mutado enquanto no fone de ouvido está escutando as frases.
que só se alteram pelo afixo inflexional, pelo sufixo. Ah, até o adopta, todos eles, em todas as frases, são acusticamente idênticos. Essa foi a quantidade de estímulos que nós escolhemos em decorrência da necessidade de um experimento o mais curto possível, mas que não ficasse muito distante daquilo que normalmente se encontra na literatura. Na gravação do EG, usamos 32 eletrodos, por referência aos mastoides. O eletrodo AZ ele foi movido para o eletrodo FCZ, já que os eletrodos FZ e FCZ são os eletrodos em que tipicamente se encontra a resposta mais forte de mismatch negativo, e fizemos uma filtragem online apenas para efeitos de visualização de 0 a 50 Hz, com note de 60 Hz, e gravamos pelo Picorder. No processamento que foi feito pelo Brain Vision Analyzer, segmentamos os dados. Primeiro, na verdade, de menos 100 em 500 milissegundos, relativo ao início do estímulo, para rejeição de artefato. Depois fizemos uma nova segmentação de mais ou menos a 500 milissegundos, a partir do ponto de desvio, que é justamente o ponto nas frases em que elas se diferenciam, que é onde se detecta também a gramaticalidade, a partir do T de eu adopta. E para poder salvar o máximo de segmentos possível, a gente fez correção ocular via Independent Component Analysis. Na análise estatística, nós adotamos o modelo de efeitos mistos, com efeito misto de participante, e os contrastes que fizemos foi o de MMN clássico, o de MMN de identidade e o por gramaticalidade. Dividimos as regiões de interesse dessa forma, lembrando que no caso do MMN, nas análises de MMN, nós focamos apenas na região fronto central, porque ela é a região em que se encontra, em que se é reportado o efeito de MMN. Também fizemos uma análise depois da região inferior esquerda, não haverá tempo para me aprofundar sobre ela, porque tem 2 estudos de MMN sintático que o MMN foi detectado também na região inferior esquerda, mas não houve grande diferença. Então, nos blocos 1 e 2, o que nós percebemos já de cara é que há uma diferença significativa entre as condições com violação e a condição gramatical. E isso ocorreu em 3 intervalos escolhidos, testados, nos intervalos de 150 a 250 milissegundos, 250 a 350 e 350 a 450. De cara, nós já temos um resultado que ele está para o esperado de um MMN clássico, de um MMN sintático clássico. Por outro lado, é um efeito sustentado, que não é tão típico do MMN. E aí, no primeiro intervalo, não há diferença entre as condições de 2 violações e uma violação. Mas nos intervalos 2 e 3, a condição de 2 violações é significativamente mais negativa que a condição de uma violação. A surpresa vem nos blocos 3 e 4, em que o estímulo padrão é o estímulo com uma violação. E mesmo assim, ele é mais negativo do que o estímulo gramatical ocorrendo como desviante. Lembrando que mesmo o estímulo com uma violação sendo agramatical, por ele ocorrer como padrão, ele não deveria ter um efeito maior de negatividade do que um estímulo desviante, já que ele é, mais uma vez, o padrão. O que nos fez perceber que aparentemente não há MMN, pelo menos nos blocos 3 e 4. E algumas características também fazem a gente suspeitar que nos blocos 1 e 2 há um efeito de processamento gramatical que pode ter a contribuição do MMN, mas que não seja só. A estranheza se aprofunda quando nós olhamos os resultados do MMN de identidade gramatical, em que não somente nos intervalos 1 e 2, quando o MMN é esperado, não há diferença estatisticamente significativa entre as condições gramatical padrão e gramatical desviante, como o gramatical padrão, ou seja, o estímulo gramatical, quando ele ocorre como padrão nos blocos 1 e 2, ele é mais negativo do que o estímulo gramatical ocorrendo como desviante nos blocos 3 e 4. Os resultados do MMN de identidade da condição uma violação já estão um pouco mais dentro da expectativa.
em que a gente tem no intervalo 2, ainda que seja um pouco mais tardio do que o MMN típico, a, a condição uma violação como desviante apresentando maior negatividade do que a condição uma violação como padrão. Quando nós olhamos, por exemplo, a região anterior esquerda, não haverá tempo para entrar em detalhes para mostrar, mas nós fizemos isso para ver se o MMN de identidade gramatical, pelo menos lá, ele seguiu o padrão do MMN de identidade. E não somente não, como o MMN de identidade de uma violação era mais negativo a condição, uma violação como padrão também. Então, o conjunto de fatores fez a gente suspeitar que nós pudéssemos estar detectando um efeito de processamento que não é mediado pelo mismatch negativo e que pode ter uma contribuição de mismatch negativo nos blocos 1 e 2, na comparação feita primeiramente, mas ele também é gramatical. Ou pelo menos assim, ele é diretamente linguístico. E aí nós fizemos uma análise por gramaticalidade em que a gente contrasta estímulos, os estímulos, uma violação como desviante, duas violações como desviante e o gramatical como desviante. O gramatical como desviante dos blocos 3 e 4. A gente fez isso para ter uma variação em níveis de gramaticalidade sem variar o contexto de ocorrência do estímulo. E o que nós observamos é que não somente há um efeito espalhado de gramaticalidade geral, ou seja, as condições com violação mais negativas do que a condição gramatical, como a condição duas violações comparada com a condição uma violação é mais negativa no primeiro intervalo na região inferior esquerda, no intervalo 2 de forma espalhada mais espalhada na região anterior e no intervalo 3 na região fronto central e na região anterior esquerda. Esses gráficos eles mostram o efeito. Então, quais são os achados que nós temos nesse estudo? Primeiramente, não houve efeito de MMN nos blocos 3 e 4, ao passo que nos blocos 1 e 2 é provável que o efeito não seja de MMN. O achado 2 é sobre o efeito de gramaticalidade, mostrando que há efeitos significativos por gramaticalidade. Aliás, sobre o achado 1, nos blocos 1 e 2 é provável que o efeito não seja de MMN apenas. Pode haver contribuição de MMN. E o terceiro achado é que houve efeitos estatisticamente significativos de maior negatividade da condição com duas violações, comparado com a condição uma violação. E aí a gente vê um efeito adicional. No intervalo 1, na região anterior esquerda, com detecção precoce, o efeito ele foi estatisticamente marginal numa análise, mas depois nós fizemos uma outra análise menos conservadora e ele foi significativo. Na verdade, não é menos conservadora, ela é menos não haverá tempo de entrar em detalhes, eu estou aberto para receber perguntas depois. Intervalo 2, nas regiões fronto central, anterior, direita, posterior, esquerda, especialmente na região fronto central, também no intervalo 3. Então, aparentemente, encontramos um efeito de custo de espaçamento morfossintático, independente de atenção e automático. Mas o que estaria por trás dele? Então, a primeira explicação é que região anterior esquerda há segmentação. No intervalo 1, ela reflete segmentação, acesso às informações morfossintáticas e detecção inicial de gramaticalidade. Ao passo que nos intervalos 2 e 3, a região ponto central reflete tentativa de combinação e reparo. E aí, nas outras regiões, há uma soma de efeitos. E aí seria um efeito direto de espaço em combinação ou uma violação de expectativas que leva ao efeito, mas que na verdade tem por base informações morfossintáticas abstratas. A topografia nos dá uma pista de que o efeito ele é sintático e não semântico, já que é anterior esquerdo, mas aparentemente é uma soma de efeitos. Provamos parsing? Não. Resultados indicam, sugerem que há parsing envolvido no processamento da compreensão de sentenças. Limitações do estudo devem ser levadas em consideração. Essas são as nossas referências. E obrigado.